dia, obrigado a todos. Eu aqui tenho que agradecer ao convite, agradecer aos membros, a Joana, a Ana, ao Eduardo, a todos que estão aqui presentes, e principalmente aos meus colegas da biblioteca, que eles me aguentam há 4 anos, fazendo muita bagunça e, às vezes, até atrapalhando, né, criando uma rotina paralela ali, aí na biblioteca. Bom, a minha apresentação eu vou dividi-la em 3 partes. Primeiro, porque eu escolhi o Samuel das Neves e as dificuldades iniciais para iniciar esse trabalho. Como eu organizei o trabalho e, por fim, o que eu acho que, de fato, pode ser um pouco da minha contribuição, que são as minhas perguntas para esse arquivo, né? A gente pode fazer várias perguntas e eu fiz algumas. Eu fiz o mestrado e o doutorado no departamento de História, mas muito mais ligado à História da Arte, e no pós-doutorado eu resolvi, enfim, trabalhar um pouco mais com a História da Arquitetura, e me foi dada a escolha de trabalhar com qualquer fundo da biblioteca. E eu escolhi o Samuel das Neves, porque ninguém tinha estudado Samuel das Neves direito. Tinham 2 textos do Samuel das Neves, um da professora Maria Ruth do Amaral Sampaio, e um outro texto do José Marcelo do Espírito Santo, que são textos da época que esses arquivos chegaram à FAO. O professor Carlos Lemos trouxe os arquivos entre 85 e 86, Samuel e Cristiano, Samuel, pai do Cristiano das Neves. Ele foi organizado num primeiro momento, ele foi catalogado e a documentação paralela foi feita uma listagem toda, mas por falta de espaço ou por prioridades, eu não sei, ela foi para o porão, essa documentação. E nada que vai para um porão, possivelmente, é considerado uma coisa muito boa, né? Porque se está no porão, você nunca vai chegar lá, não vai mexer. E eu fiquei 6 meses patinando para achar a documentação. 6 meses eu não achava. Eu achava no texto e não achava nada. Aí eu fiquei perguntando, e uma hora eu descobri as fotos e fui ao porão buscar a documentação. Essa é a documentação do Samuel e do Cristiano. Para quem está acostumado em arquivo público, é uma documentação pequena, não tem tanta coisa. O Samuel são 830 documentos, o Cristiano são os 800 conjuntos documentais, né? Estava desse jeito, devia estar bastante tempo no porão. Achei lá, né? Isso aqui eram 4 caixas, elas vieram, né? Aqui, esse material, vocês estão vendo, elas estão nesses envelopes, nessas caixas. Isso foi uma primeira organização que foi feita. Eles foram separados por assunto, então não dá para saber como eles chegaram na FAO. Eles não têm mais. Não dá para saber como foi que o escritório mandou, como que o neto, né? Foi o neto do Samuel que mandou, não dá para saber. Eu achei o material assim, ele subiu, melhorou, né? Mas eu tive outra surpresa. Depois de mais ou menos uns 8 meses, apareceu essa gaveta, que era o restante, porque eu fiz uma primeira relação e não achava que estava no artigo da professora Maria Ruth. E apareceu essa gaveta na reserva com esses outros envelopes. Bom, aí, o que a gente faz? Eu sempre estive do outro lado, eu atuei profissionalmente e academicamente como pesquisadora, e eu sempre estive do outro lado, né? Pesquisando e reclamando que as pessoas não disponibilizavam, que eu queria ver mais coisa, aquela bagunça toda, e aí eu vi por quê, né? Assim. Aí eu me deparei com isso, né? A primeira organização, eles não tinham separado os metais, ela estava muito suja, ela estava muito contaminada, e eu tive que pedir socorro para as pessoas que conhecem o assunto. A Liseli, aqui, me ajudou muito nessa parte. A equipe do IEB, especialmente a Beth, a Elizabeth e Marim Ribas, me ajudaram muito nessa etapa. E, devagar e sempre, eu consegui tirar todos os metais de todas as folhas, uma a uma, limpar todo o material, deixar ele disponível, porque a minha ideia não era fazer um trabalho para mim só, do Samuel. Não, era disponibilizar esse material. Isso aqui é uma universidade pública, ele foi doado pela família e tem que estar disponível para todo mundo. Então, isso aqui foi uma brincadeira. O meu parecerista detestou isso aqui. Ele não gostou, não, quando eu mandei. Ele achou péssimo. Eu mandei isso junto com o relatório, porque existia uma demanda de que eu tinha que escrever muitos artigos, mas eu tinha que limpar e ler a documentação e organizar, né? Porque não dava para eu só escrever a respeito.
essa foi a primeira parte. E tinha esse outro problema. Existe uma documentação muito importante, que é o Anhangabaú, que é a relação que o Samuel das Neves faz com o poder público e com o privado. O que ele faz? Ele trabalha para a secretaria, ele faz o plano, ele desapropria, ele dá o valor das desapropriações e depois ele constrói o Conde Prates. E toda essa documentação estava no porão. Então, vocês estão vendo que eu fui aprender a reincorporar, né? Esses documentos que são mais importantes, eles foram tratados com mais cuidado, eu não pude tratar tudo assim. E toda essa documentação está aqui. O restante, os processos, eu fui no arquivo municipal para ler os requerimentos das plantas. Aqui é uma das etapas de tratamento, eu separando tudo, limpando. Aqui, ó, o Samuel aqui, né, olhando o que eu estou fazendo, para ver se eu não estou fazendo bobagem. E aqui eu estou separando todos os envelopes para organizar o quadro. Oi? Não, fique tranquila com ele. Se fosse o Cristiano, eu ia morrer de medo, mas do pai eu não tenho medo, não. E aqui a organização. Bom, um outro problema enfrentado é que eu comecei quando começou a crise no país. Então, a universidade não tinha dinheiro para me apoiar de outras formas e eu tive que tirar todo o acondicionamento da minha bolsa. Como é que eu fiz? Eu precisava de vários invólucros. Então, todos os papéis eles estão muito ácidos, eles estão todos interfolhados com papel alcalino, tem um envelope e tem a pasta. E as pastas estão separadas pelo quadro de arranjo, né, e pelos assuntos, que eu vou mostrar agora. Por quê? Eu preciso de vários invólucros. Como ele veio do porão, ele pode um dia voltar para o porão. Ninguém sabe o que vai acontecer. As instituições são feitas de pessoas e as escolhas também. Então, se eu tiver mais invólucros, é mais difícil o material ser contaminado de novo. Essa é a lógica, uma lógica quase de guerra. E aqui eu fiz um quadro de arranjo para cada um, a Beth me ajudou bastante. Esse aqui é o Samuel, no Anhangabaú. E a rua dele, coitadinha, uma ruazinha na 9 de julho, uma travessa. E aqui eu fiz um quadro funcional, então, vida pessoal, as homenagens, os textos, artigos, as atividades projetuais. Isso é o que está no fundo. Tá? E as outras atividades. Ele era cônsul do Panamá. E ele escrevia para o Correio Paulistano, que é o mais legal. Essa é a parte divertida da pesquisa. E aqui é um resumo do quadro Cristiano. Porque o Cristiano é imenso e assim você pode fazer o que você quiser ali. É muito grande. Então, tem os currículos, tem a parte formacional, tem as obras particulares, as obras públicas, os concursos, as comissões. Ele estava na comissão do quarto centenário, tem uma documentação fantástica aqui, e da cidade universitária, da organização da cidade universitária, que é do fundo dele. Mackenzie, todos os planos de aula do Cristiano estão aqui. Não estão no Mackenzie. E também as outras atividades que ele fazia, associações de classe, todas as brigas que ele vai fazer, a regulamentação profissional, direito de autor, que ele vai brigar muito pela profissão. Ele também foi cônsul. E ele foi prefeito de São Paulo. Ele foi cônsul do Panamá. O pai foi cônsul da Argentina também. E aqui é o meu trabalho. Eu organizei tudo isso. Eu acho que isso dá abertura para que outros pesquisadores tenham uma outra leitura desse material, façam outras pesquisas. A minha intenção nunca foi só eu pesquisar. E aqui são as minhas questões. Aonde eu fiz a pesquisa, o Fundo Samuel das Neves aqui na FAO, o Jornal Estado de São Paulo, a Hemeroteca Digital, o Arquivo Municipal, a Biblioteca da FAO e a Biblioteca do Museu Paulista. E o que me interessavam eram as falhas nos fundos, principalmente no Fundo Samuel. Porque você tem anos que tem muitos documentos, anos que não há documentos, e ausências. E passagens muito estranhas. Então, eu produzi 4 textos. O primeiro é uma geral da biografia dele, Samuel das Neves, Engenharia, Urbanismo e Periodismo, que é uma biografia profissional diferente da do Cristiano, porque tudo que tinha se escrito sobre o Samuel era o que o Cristiano tinha escrito do pai. E aí, né, é bem complicado. É uma questão que a psicanálise estuda muito, né, a gente estuda mais de um século, a gente não precisa entrar nisso. E tinham muitos problemas. O segundo, que é um que eu gosto muito, porque é uma série que, como se disse ontem, é uma série que é descartada, é a série de notas fiscais, que é Produtos, Fornecedores e Artesãos em Obras do Escritório Técnico Samuel das Neves. Isso ficou. Então, dá para saber quem trabalhou com ele. Alguns dos profissionais que, de fato, atuaram no escritório.
Engenharia e Sociabilidade, a trajetória de Samuel das Neves no Rio de Janeiro. Ele tinha um escritório no Rio. Só que o Cristiano sempre omitiu isso e ele também. Tanto que quando ele briga com o Conde Prates, ele fala, eu vou para o Rio sem dinheiro. Ele já tinha escritório há 10 anos no Rio de Janeiro. Então, são as coisas do fundo, o que não está. E o quase anônimo, os colaboradores do escritório técnico, está errado o título, os colaboradores aqui em São Paulo também. Bom, aqui é o que eu falei, as cartas do Conde Prates. Eu fui fazer paleografia, estão transcritas, tá? Vai ficar o arquivo na biblioteca, todo o material, tudo que eu digitalizei vai ficar. Eu estou fazendo um guia, está em fase de revisão, então, quando tem o projeto, tem a referência ao projeto para as pessoas acharem. Nem tudo que é documentação paralela tem projeto, nem todo projeto tem documentação paralela. Aqui são outras cartas, outros materiais, uma carta do Carlos Escobar, que foi sócio dele nos anos antes, de 1906, ele morre, contratos de empreitada, e agregando as várias pesquisas, a pesquisa no jornal. Como que eu acho esses gaps? Via jornal. Eu fui pesquisar no Estado de São Paulo, né, no Arquivo do Estado, e na hemeroteca, e aí você acha as outras atividades que ele fazia. Ele era um homem de negócios, ele tinha um escritório ali, mas ele era um empreiteiro, construtor, engenheiro, cônsul, periodista, mas ele também tinha participação em empresas. E esse aqui é o primeiro conjunto de kitnets em São Paulo, onde o Oswald teve a garçonnière, o prédio é do Samuel, né, e sai o anúncio no jornal, olha, e é para pessoas responsáveis, né, respeitáveis, não é para qualquer um. Então, aqui são os palacetes. Quando ele ganhava muito dinheiro, ele comprava um terreno, fazia os palacetes e vendia ou alugava. Aqui, as outras empresas, né, as quais ele fazia parte, né, várias. O Ramos não é uma exceção. O Ramos é norma. Essa é a diferença. Como a gente não conseguiu estudar os outros, a gente acha, o Ramos tinha escritório no interior. Não, todos faziam isso. E de diferentes formas, mas faziam. Aqui a série das notas fiscais, que é maravilhosa, que ela pode ser estudada de várias formas, pelas pessoas que trabalharam, tipografias, enfim, tem 1000 estudos aqui, elas estão todas digitalizadas também. Eu estou vendendo peixe, tá, da biblioteca, vendendo peixe. Aqui, Rio de Janeiro, quando ele ganha o concurso da penitenciária, que depois quem constrói, ele ganha, mas não leva, né, e aí o prêmio de consolação é o Anhangabaú, sai uma nota no jornal do Rio de Janeiro, né, que ele já era um engenheiro importante do Rio. Ele tinha escritório na Avenida Central, de fato, ele era importante. Os anúncios de jornal, um anúncio de página inteira no Rio, Jornal do Rio. E aqui Garatiba, que ele vai fazer um loteamento gigante. Eles têm muitos contatos no Rio. O escritório é tão ativo no Rio como em São Paulo. E o Quase Anônimos, que são profissionais que passaram pelo escritório e que foram apagados. Alguns omitidos, outros literalmente apagados. Aqui é o Giuseppe Sacchetti, ele vai construir muito para a comunidade italiana, constrói muito no Bexiga, a Igreja do Brás é dele, depois ele vai para a Itália, volta, e ele é o desenhista do concurso. Mais que o desenhista, porque o Samuel, eu acho que não projetava tanto. Ele era mais um lobista, né? Mas, não, ele não projetava tanto. E aí o Giuseppe Sacchetti reclama no jornal que a autoria é tirada dele, mas ele aparece no ano anterior. Aqui, quando sai o concurso, ele aparece, ele é premiado junto, mas ele vai sendo omitido na historiografia da arquitetura, como o Samuel depois também foi, né? Aqui eu coloquei os palacetes para a gente lembrar, né, as 3 obras máximas, e que são motivos, todos fizeram esse prédio. Samuel fez, Cristiano fez também, e outros personagens que trabalharam no escritório. Essa é a planta do Giulio Micheli dos Palacetes Prates. Existe uma planta dessa aqui e uma no Arquivo Municipal. E ele está registrado no Arquivo Municipal como sendo do Giulio Micheli, não do Samuel das Neves. É do fundo Samuel das Neves. Existem outros, o Fried também tem projetos, o Krug. Então, ele tinha associações com vários engenheiros na época. E tem esse outro, que é o Giacomo Corberi. Existe Vila Corberi na Zona Leste, que também foi um dos desenhistas, e também a família quer para si o projeto dos palacetes do Conde Prates.
E existe também Talarico, existe também Vila Talarico na Zona Leste. A Vila Talarico é perto de Itaquera, era uma pedreira. Que também o filho dá um depoimento no CPDOC falando que foi o pai dele que construiu, que o pai dele trouxe o concreto armado, foi o pai dele que trouxe a estrutura metálica. E é idêntico ao depoimento, o depoimento de cima é do filho do Talarico. O de baixo é o depoimento do Cristiano sobre as mesmas obras. Então, a gente percebe que o escritório, o Cristiano foi tirando esses outros funcionários, e depois o Samuel também foi sumindo da historiografia, né? Porque nos guias recentes ele nem aparece. E esse é o apagamento mais... esse é o mais visível. Esse aqui é o projeto do viaduto do Chá, que não foi construído, que faz parte do melhoramento de São Paulo, que é onde hoje é o viaduto do Chá, do Elisário Baiana, que eles mudam, né? O viaduto anterior ele é deslocado por causa do municipal. E, se a gente olhar, existem duas plantas quase idênticas, né? Essa daqui, eu ampliei aqui o carimbo do viaduto, projetado por Maurice Deloudrière. O Maurice Deloudrière vai trabalhar no escritório por causa do Bouvard. Ele vai conversar para eles poderem fazer a negociação do Anhangabaú. Mas eles brigam, claro, né? Tal pai, tal filho. E aí, o que eles fazem? Eles omitem, eles riscam o nome do Maurice Deloudrière de todos os projetos que ele participou. Isso está aqui na FAO também. E do Cristiano, o Cristiano é um mundo à parte. E, assim, por que o Cristiano... Eu também estou falando do Cristiano, porque eu organizei o Samuel. Mas eu não podia deixar o Cristiano ali, organizei o Samuel, tirei agora. Não, eu organizei todo o material do Cristiano também. Não me dediquei tanto ao Cristiano, porque eu não tenho tantos braços, e as minhas questões eram questões muito mais ligadas à etapa do escritório do Samuel, mas eu acho que existem esses dois pontos muito importantes. Existem outros vários, ele professor, ele projetando, porque é uma trajetória muito confusa, né? Ele começa no escritório do pai, aí vai, as obras vão, ele faz muita estrada de ferro, depois ele vai fazer o Ministério da Guerra no Rio, e ele acaba fazendo o hospital psiquiátrico, né? O IPQ da USP é dele. É uma trajetória... Quando ele tenta se modernizar, ele vai fazer umas obras muito difíceis, vai tendo muito problema, e a carreira vai mesmo degringolando. Mas aqui é uma chamada da Habitat, que está nas páginas finais, que era aquilo que eu falei, que é a Aline escrevendo sobre o Cristiano, porque ele fez várias associações de arquitetos, e ela falando que ele brigava, ele tinha princípios, e importava, esses são os que valem. Tanto do lado, ele está do outro lado da briga. Claro, ele defende princípios que não são os meus, mas ele defende. Ele é um homem de princípios. É isso que esse texto fala. E na documentação isso aparece muito claro. Todas as correspondências, né, todas as cartas, bilhetes, que ele vai travando para tentar se organizar num campo. É uma arquitetura, quando ele vai, é uma arquitetura que ele propõe que já está fora, mas que ele acha que vale a pena brigar por aquilo. E esse é um texto da Habitat. E, por fim, isso aqui eu acho bem legal, que está aqui, que estava meio desaparecido, que é o rascunho do telegrama que ele enviou em 1931 pela IPA, Instituto Paulista de Arquitetos, que é uma organização que ele vai fazer de 30 a 34, é o abaixo-assinado contra a nomeação do Warszawski, principalmente, porque ele é contra os bolcheviques, e contra o Lúcio Costa na Escola Nacional de Belas Artes. E aí ele põe todo mundo para assinar, até o Brat que assina. O Brat que assina isso aqui, gente, é uma loucura. O Brat que está aqui, ó. Vocês podem olhar, o original está na biblioteca. Então, esse tipo de articulação que ele vai fazer a vida inteira. Primeiro é contra o neocolonial, que ele vai ali brigar, até os anos 30, 40, e o moderno. E outras questões de fundo político. É isso que ele vai fazer. Não é só uma questão de arquitetura, de forma. É uma visão de mundo. Ele está pensando de um outro jeito. E acho que isso que é importante. Né? O meu trabalho é muito menos arquitetônico, no sentido de analisar a planta, mas é muito mais pensar como eles atuavam, né? Como os engenheiros e arquitetos, como eles vão atuar nesse espaço social. E eu termino aqui colocando como pai, né, ganha, mas não leva. Esse aqui é o projeto vencedor do Automóvel Clube,
que hoje é do Elisário Baiana, e uma das grandes brigas dele, ele entrou na justiça 200 vezes, porque ele era premiado e não conseguia construir, ou quando ele conseguia construir, mas não completamente, como é a Sorocabana, tá bom? A única coisa que eu queria falar para terminar é que a família não mandou todos os projetos. Claro que a Sorocabana não veio, né, gente? Os projetos mais importantes não vieram, eles mandaram parcialmente. Os do Rio, como eles queriam omitir essa parte da história de o Samuel das Neves ser um baiano bandeirante, que tem um texto que o Cristiano faz isso, então tudo que não é São Paulo eles omitiram. Novamente, eu gostaria muito de agradecer as minhas parceiras de trabalho e a presença de todos. Obrigada.